Eu sou o David Bennett. Cresci no centro de Nova York quando era criança. Minha mãe era mãe solteira numa época em que não era comum ser mãe solteira. Então, ela meio que me mandava de uma família para outra. Ela pagava a eles $5 por semana para que cuidassem de mim, me abrigassem, me mandassem para a escola, coisas assim. Ela achava que estava fazendo o melhor para mim. Infelizmente, em muitas dessas famílias, eu era apenas uma criança a mais na casa, sabe? E eu realmente não pertencia àquela casa. E as crianças percebem isso. As crianças percebem quando são desejadas e quando não são. E assim, eu nunca jamais realmente senti que fazia parte de qualquer uma dessas famílias em que fui colocado. Foram os primeiros 7 anos da minha vida muito disfuncionais. Isso me ensinou a ser muito independente e autossuficiente. Ainda como um menino. E então, dos 7 aos 14 anos, fui colocado em uma família que era um pouco mais estável, um pouco mais centrada. Mas depois minha mãe me tirou dessa família porque agora ela queria ser minha mãe. E aos 14 anos, eu realmente não sabia quem era essa mulher ou meu novo padrasto na época. E eles tinham o hábito de discutir muito. Então, passei muito desse tempo escapando. Entrei para o serviço porque realmente não podia pagar a faculdade por conta própria. Então, entrei para o serviço para poder conseguir dinheiro para a faculdade, para ir para a escola de engenharia, e assim me tornei engenheiro mecânico na Marinha e me saí bem. Fui capaz de ser produtivo e de seguir em frente. Mas eu tinha aquela filosofia de que iria abrir meu próprio caminho na vida, e assim eu era muito focado, com uma visão estreita. Eu realmente não me importava com o que as outras pessoas pensavam. Eu tinha meu senso de direção. Eu ia chegar lá. Se você entrasse no meu caminho, eu passaria direto por você. Então, eu não era um jovem muito agradável naqueles dias. E então, quando saí do serviço, me tornei um mergulhador comercial, porque era uma das coisas que eu realmente amava. Descobri o mergulho quando era mais jovem, mergulho autônomo. E assim eu queria combinar a engenharia com o mergulho. E então me tornei um mergulhador comercial e eventualmente me tornei o engenheiro-chefe do navio de pesquisa Aloha. Eu era responsável por praticamente tudo que se movia ou era mecânico naquele navio. Esse era o trabalho dos meus sonhos. Não havia manual de regras para o trabalho que estávamos fazendo. E, como engenheiro-chefe, cada trabalho criava novos desafios e minha alma se alimentava disso. O mergulho comercial nos anos 80 era incrivelmente perigoso. Na verdade, não conseguíamos obter seguro de vida pessoal porque a sobrevivência no mergulho comercial naquela época não era muito boa. E eu tenho muitos amigos que, você sabe, tiveram acidentes. Você sabe, eles ficaram embolizados ou perderam a audição e coisas assim. Era um trabalho muito árduo, difícil e perigoso. Em 1983, na costa da Califórnia, estávamos avaliando um novo ROV, um novo submarino operado. Remotamente, de repente vimos que uma tempestade estava se aproximando e pensamos, vamos voltar para o porto antes que fique muito ruim. Porque na entrada do porto, muitas vezes o quebra-mar fica realmente agitado. Ali, nós não conseguimos escapar da tempestade. A tempestade nos alcançou e tivemos ondas de 25 a ondas de 30 pés no quebra-mar do porto. Manter o navio é muito caro no dia a dia. E assim, eles queriam aliviar aquela equipe. O capitão e os engenheiros de design decidiram que colocaríamos um pequeno barco na água. Era um barco de borracha Zodiac que usamos para recuperar submarinos em mares agitados e estamos, realmente, confiantes em suas habilidades. O capitão naquela noite decidiu que eu sou o engenheiro-chefe, normalmente. Eu não vou os pequenos barcos porque eu estou no comando do navio, mas como estávamos apenas avaliando um submarino, não estávamos em um trabalho completo, nós tínhamos apenas uma pequena equipe de convés e a equipe que tínhamos não estava familiarizada com o porto. Então o capitão achou que, como eu sou o terceiro oficial e conheço bem o porto, eu deveria ir nessa viagem. Na verdade, descemos até o armário do contramestre e pegamos coletes salva-vidas.
E os coletes salva-vidas estavam naquele armário do contramestre, cobertos de sujeira. E tivemos que, bater a sujeira deles só para conseguir colocá-los. Então nós estávamos com esses grandes travesseiros gigantes enrolados em volta de nós, esses grandes travesseiros laranjas, e pulamos no Zodiac e começamos a nos dirigir para dentro. Nós tínhamos feito uma varredura com o radar, então conhecíamos o porto e podíamos ver a costa iluminada, mas estávamos com essa tempestade sobre nós, então estava realmente escuro. E você podia ver apenas a luz do horizonte à sua frente. E assim estávamos tentando manter uma visão da boia do porto. Mas você tem que perceber que quando está nesses grandes ondulações, que você sabe, nós íamos até o topo de uma crista, pegávamos uma referência da boia do porto e então descíamos pela ondulação. E no topo da próxima fazemos tudo de novo. Não demorou muito até que perdêssemos a referência da boia do porto. Naquela época não percebemos, mas a tempestade nos havia levado, 1 milha ao sul do porto. E ainda estávamos a 1 milha da costa quando atingimos essa zona de arrebentação. E essas são grandes arrebentações. E nós realmente dirigimos direto de uma e bum! Caímos no oceano. E foi quando a próxima estava bem acima de nós, veio direto sobre nós. E quando atingiu nosso barco, dobrou o Zodiac ao meio, como um sanduíche de manteiga de amendoim, e eu estava na proa. Isso me catapultou para o oceano. Sou um mergulhador comercial treinado. Quero dizer, não vou entrar em pânico porque passei muito tempo no oceano, mas isso é à noite. Não há postes de luz, está absolutamente escuro, está turbulento. Estou sendo jogado e revirado como uma boneca de pano. Foi provavelmente um dos momentos mais ferozes e violentos da minha vida, porque eu não tinha absolutamente nenhum controle e tinha perdido totalmente minha orientação sobre o que era para cima e o que era para baixo. Você só pode prender a respiração por um certo tempo. Eventualmente, a privação de oxigênio começa a ocorrer. Você começa a sentir essa euforia, e essa euforia ela meio que sobrecarrega seus sentidos, a ponto de você não ser mais você mesmo. E acreditar que pode respirar. E não demora muito para que você tente respirar. E eu me afogo. Eu me encontrei nessa escuridão absoluta. E você tem que perceber que eu estava nesse oceano que estava agitado. Você não pode imaginar a quantidade de barulho que um oceano faz quando está batendo aquelas ondas e então, de repente, está quieto e é pacífico. Eu não estou mais sendo jogado e arremessado. Eu não estou mais com frio. Estou confortável. Mas há essa sensação penetrante de que não estou sozinho. Que há algo maior ali. Você sabe, eles nos ensinam sobre a privação de oxigênio. Eles nos levam bem longe na euforia, sabe? Mas isso está muito além de qualquer coisa que eu já tenha experimentado. Então eu estou, curioso, né? O que é isso? Você sabe, eu acabei de passar pelo episódio mais violento da minha vida. E agora estou nessa paz e nesse silêncio. E então eu vi apenas esse pequeno pontinho de luz. E isso chama a sua atenção, sabe? De repente, há essa luz. E eu comecei a olhar para ela e parecia que estava vindo em minha direção. Eu estava me movendo em direção a ela. E conforme eu me aproximava cada vez mais da luz, percebi que era como milhões e milhões de fragmentos de luz. E todos estavam interagindo uns com os outros. Eles estavam... Se você já viu um cardume de sardinhas ou algo assim, onde todas nadam em uníssono, é como se tivessem uma só mente. Esses fragmentos de luz eram assim, mas eram infinitos. Nesse momento eu fiquei uau, sabe, quem sou eu? O que eu sou? Sabe, esse tipo de pergunta. E eu olhei para baixo e era como se meu corpo estivesse se tornando um desses fragmentos de luz. Comecei a sentir essas ondas de apenas amor. Era como se eu estivesse sendo envolvido por este cobertor quente de amor. Foi incrível. Aqui tendemos a
adicionar muitas condições ao nosso amor. Ok, eu te amo e espero que você me ame de volta. E você sabe, isso é amor condicional. Mas esse amor é incondicional e é apenas isso. Ele permeia tudo, a ponto de parecer que o amor é o elemento central sobre o qual tudo é construído. Conforme eu me aproximava, 3 fragmentos se separaram e estavam me recebendo de volta para casa, e eu os reconheci como família. Não tanto a família com a qual eu vivi nesta vida, mas mais uma, a família maior que está sempre comigo, e eventualmente uma dúzia deles veio e estavam me recebendo de volta para casa. Eles me comunicaram que estávamos indo mais fundo na luz. Entramos em uma área que para mim parecia muito esférica, muito redonda, e nós entramos nela e eu comecei a reviver minha vida. É mais do que apenas uma revisão, é uma revivenciando sua vida. E eu consegui ver isso, não apenas da minha perspectiva, mas de todos com quem eu já interagi. Era como se minha consciência tivesse se fragmentado em múltiplos fluxos de consciência e eu estava olhando e vivendo minha vida de todas essas diferentes perspectivas. Então toda vez que eu fazia algo, eu sentia como isso afetava alguém e eu estava apenas maravilhado com tudo isso. Mas eu percebi que não apenas eu estava vivenciando isso dessa forma, mas toda essa família que eu conheci, eu os chamo de minha família de alma, eles estavam vivenciando isso comigo. E, como eu disse, eu era meio que um jovem ousado, sabe? E eu fiz algumas coisas das quais não estava muito orgulhoso. E então, quando se tratou de alguns desses elementos na revisão da minha vida, eu não estava muito satisfeito. Eu estava envergonhado que eles tivessem que vivenciar isso, porque eles estavam vivendo em um nível de consciência mais elevado do que eu jamais soubera que existia. E então, para eles terem que vivenciar isso, mas eles não vivenciaram, eles estavam apenas me amando e me apoiando durante toda essa revisão. Tudo na revisão de vida estava cristalino e foi inspirador, mas também incrivelmente humilhante ver o quanto nós afetamos o mundo ao nosso redor. Mas eventualmente cheguei a um ponto onde eu havia morrido. Mas continuou. Este próximo elemento não estava tão claro e eu não percebi na hora, mas eu estava olhando para o meu próprio futuro. O que eu vi lá era como um corredor, um caminho à minha frente, mas na periferia havia muito que estava disponível para mim. Que, você sabe, eu tive a sensação de que, se eu quisesse, eu poderia ir por este caminho, ou eu poderia ir por aquele... E foi um pouco desorientador, porque, novamente, você não tinha todo esse foco como tinha na revisão de vida, mas minha família simplesmente me amava. Eles me apoiaram, eles me levantaram, e eventualmente cheguei a um ponto onde a luz em si agora, essa luz enorme e infinita, falou em uníssono e disse: este não é o seu momento. Você deve voltar. E eu disse: de jeito nenhum, Sir. Eu tenho uma família que eu não sabia que existia, que me ama e me apoia. Eu sei que aquele corpo está lá atrás e está quebrado. Não quero parecer grosseiro, mas parecia apenas carne fria para mim. E eu simplesmente não tinha desejo de voltar para aquele corpo. E então eu discuti com o que eu percebia como Deus. Eu discuti. Não me fez muito bem, porque você pode ver, eu estou aqui. Mas eu discuti e a voz voltou. E disse mais uma vez, você deve voltar. Você tem um propósito. E essa palavra propósito simplesmente ressoou em meu ser. Quando nós ultrapassamos esta vida para o próximo reino, nós vivemos com essa consciência expansiva que é muito maior do que o que temos disponível aqui nesta vida física. E assim, com essa consciência expansiva, essa palavra propósito, eu entendi. Foi simples, foi eficiente. Eu sabia exatamente o que era. E com isso não há escolha. Você simplesmente aprende a aceitar. E com essa aceitação eu me encontrei fora do meu corpo.
Os 3 seres de luz originais que me cumprimentaram estavam comigo. E nós estávamos observando meu corpo no oceano enquanto ele era agitado e jogado. Meu corpo se aproximou de alguns destroços do Zodiac. E a linha da proa havia se enrolado neste braço e estava batendo no meu peito. E eu estava hipnotizado por isso. Eu estava assistindo a isso de fora do meu corpo e eu estou pensando como a enormidade de outra onda atingiu o Zodiac. E quando isso aconteceu, o Zodiac ainda tinha um pouco de ar em um dos flutuadores e ele subiu. E quando isso aconteceu, apertou aquela corda ao redor do meu braço e puxou meu braço para cima, realmente deslocando meu ombro e meu polegar. E eu estou assistindo a isso, eu não estou sentindo, mas estou assistindo acontecer. E puxou meu corpo para a superfície. E então eu e meus 3 membros da família de alma, nós subimos com isso. E nós estávamos observando isso enquanto meu corpo ficava preso nos destroços desse Zodiac. E outra série de ondas atingiu. E quando isso aconteceu, estava batendo meu corpo contra o Zodiac. E um pouco daquela água salgada foi expelida dos meus pulmões e minha família. Me deu um empurrão suave. E eu voltei para o meu corpo. Eu tenho que dizer, morrer é difícil, mas voltar à vida é ainda mais complicado porque você acabou de ter esse momento expansivo e agora você está de volta a essa fisicalidade que parece pesada e restrita. Foi incrivelmente difícil estar de volta a este corpo. E claro, eu ainda estou me livrando da água salgada e eu ouço meus companheiros. Eles são os verdadeiros heróis dessa história, porque permaneceram no local enquanto eu me afogava e voltava à vida. E eles estavam me procurando, e um deles segurava uma lanterna e estava varrendo a superfície tentando me encontrar. E eu tentei responder porque eles estavam me chamando, mas eu tentei responder. Mas tudo que eu conseguia, sabe, quando você inalou água salgada, sua laringe fica realmente irritada. Mas eles me avistaram e vieram até mim e todos nós nos reunimos em torno dos destroços. E uma vez que todos nós estávamos contabilizados, começamos a nos dirigir para dentro, sabe? Ainda tínhamos aquele quilômetro para nadar. Quando chegamos à praia, porque eu tinha um ombro e um polegar deslocados, um dos membros da equipe colocou um pé aqui e outro pé ali. Puxei de volta e coloquei meu ombro de volta no lugar e bati no meu polegar até colocá-lo de volta no lugar. Mas, cara, eu me senti como se um caminhão-baú tivesse passado por cima de mim. Alguns dos meus amigos que estavam naquele oceano comigo diziam: sabe, Dave, estávamos procurando por você por muito tempo. Você não pode prender a respiração. O que aconteceu? E eu disse: Netuno me cuspiu de volta. Sabe, eu me cobri. Eu simplesmente me cobri. Para isso, no mundo em que eu vivia, o mergulho comercial era incrivelmente perigoso. E a morte era um assunto tabu. E assim, não falávamos sobre a morte. Então, eu não sentia que podia compartilhar isso com meus amigos. Eu não sentia que podia compartilhar isso com minha família. E então eu meio que tentei deixar isso de lado e tentei apenas viver com o que eu podia. Isso me assustou. Isso me apavorou. A experiência, e é difícil dizer isso para um cara macho mergulhador que eu era na época, mas realmente me abalou porque eu não tinha nenhuma base para essa experiência. E então eu estava tentando entender como lidar com isso. E descobri que se eu apenas pegasse os elementos com os quais me sentia confortável e então empurrasse o resto para longe, meio que... E os elementos com os quais eu me sentia confortável estavam naquela vida. Revisão. Sabe, eu estava na casa dos 20 anos e de repente eu vi quem eu era. Eu vi, cara, tenho muitas coisas para trabalhar, mas eu podia aceitar que este sou eu aqui, agora, e posso trabalhar em mim mesmo para ser melhor. O resto, falar com Deus, discutir com Deus, encontrar uma família de almas, eu tentei enterrar isso.
Eu tentei enterrar isso. Gosto de dizer que peguei isso, coloquei em uma caixa, envolvi com fita adesiva, porque mergulhadores adoram fita adesiva. E escrevi nela com um marcador bem grande, sabe? Não toque. E empurrei isso o mais fundo na minha mente que pude e tentei seguir com minha vida. Quando voltei, havia 2 perguntas. Propósito, 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 propósito. Qual era aquele propósito que me disseram que eu tinha? Porque quando voltei à vida, ele meio que evaporou. Era como se eu tivesse... Eu sabia qual era aquele propósito, mas então ele lentamente se dissolveu e eu não entendia mais o propósito. Mas a outra coisa a qual eu podia me apegar era o amor. Não só eu, mas muitos que passaram por essa experiência, depois de vivenciar esse amor, você sai em busca dele. Eu quero isso na minha vida. Eu quero isso na minha vida física, porque eu não tinha sentido esse tipo de amor. As experiências que tive com o amor eram realmente condicionais. E então, de repente, ter esse amor incondicional e onipresente, que está ligado a tudo. E é a raiz de tudo. Você começa a procurar por isso. Você começa, sabe, onde posso encontrar isso? Como posso trazer isso de volta para a minha vida? Pode ser uma armadilha, na verdade, porque você pode se envolver tanto em tentar encontrar isso que acaba deixando sua vida de lado, apenas na busca de tentar trazer isso de volta para a sua vida. Ou isso cria uma saudade, um desejo de voltar para aquilo. E assim, sabe, muitas vezes os experienciadores ficam muito deprimidos. Depois porque esse amor era tão preeminente. Eles o querem em suas vidas, mas não conseguem encontrá-lo. Eu anseio por voltar. E vou te dizer, quando for minha hora de retornar, eu vou acolher o retorno. Mas eu entendo a importância de viver uma vida plena e rica, e nunca faria nada para colocar isso em risco. A própria experiência tem esse elemento de hiperrealidade e parece mais real. E isso te dá a sensação de estar em casa, porque isso parece mais real do que aqui. Esta vida parece um sonho. Parece que estou andando em um sonho, porque estou confinado neste corpo com capacidade mental limitada. E eu anseio por voltar para casa onde tenho a totalidade de quem sou. Eu tenho uma teoria de que quando estamos neste corpo, trazemos conosco apenas uma porcentagem da nossa luz, trazemos apenas uma pequena parte da nossa luz conosco, mas quando somos liberados das limitações deste corpo, somos reintegrados com a totalidade do nosso ser, com a plenitude de quem realmente somos. Há momentos em que estamos tendo uma experiência espiritual em que uma porcentagem maior disso está disponível para nós. Mas então, você sabe, seguimos nosso dia normal e assim estamos utilizando apenas uma pequena porcentagem da nossa luz, do nosso ser maior. Eu estava trabalhando como gerente de programas de diálise no Hospital de St. Joseph em Syracuse, Nova York, e comecei a ter problemas nas costas, mas não dei muita importância a isso. E comecei a sentir dormência no braço e coisas assim. E pensei que fosse síndrome do túnel do carpo, porque estávamos digitando muito mais e coisas do tipo. Então, meio que ignorei. Mas então, de repente, um dia no escritório, foi como se minhas costas tivessem explodido. E eu estava agendado para ter uma reunião com um dos vice-presidentes e diretores. E eu entrei, estou com uma dor incrível. Vou subir para o departamento de emergência, e me apresentar. E enquanto estava na sala de exame, a enfermeira entrou. E este é um momento que de repente reconheci da minha revisão de vida. Foi como um déjà vu em esteroides. E ela está com lágrimas nos olhos. E eu sei, eu conheço este momento. E então o médico entra e ele está meio que hesitando, sabe? Ele diz, bem, David, você sabe... Eu tenho que te dizer, sabe, ele estava falando sobre as massas no meu pulmão, isso e aquilo e outra coisa. Eu o deixei suar,
Eu meio que o deixei suar porque eu realmente estava meio que brincando com o momento. Pra ver, isso vai acontecer exatamente como eu sei que vai acontecer. E aconteceu. Aconteceu exatamente da maneira que eu tinha experimentado na luz. Eu tinha câncer de pulmão e osso em estágio 4. Começou nos meus pulmões e metastatizou para a minha coluna. 2,5 ossos da minha torácica e minha coluna tinha colapsado. Fizeram testes adicionais. Eles descobriram que eu tinha lesões no meu quadril, no meu cérebro e nos meus rins. Eles, me deram morfina e Percocet para me deixar confortável. Iam me mandar para casa e me disseram para colocar meus assuntos em ordem. Eu tinha um médico que consultou e ele disse, sim, você tem de 6 a 8 semanas. Mas eu disse, não. Porque eu tinha visto na minha experiência de quase morte que eu ia ter câncer. Mas eu também vi que ia viver além do câncer e que havia um propósito ligado a isso. E então eu senti que era necessário. Isso soa um pouco estranho, mas eu usei muita gratidão. Foi quando eu realmente comecei muito da minha prática de gratidão. Eu usei gratidão para passar pelo sofrimento que estava enfrentando e muitas pessoas achavam que isso era loucura. Mas é como, se você vai ser grato, tem que ser grato. Por toda a vida. Quando você está em gratidão, você alcança um nível de sinceridade que é semelhante ao divino. Na gratidão pura, onde você é grato por tudo em sua vida, você alcança aquele ponto de quietude para que isso lhe permita ver o caminho à frente. E eu estava usando isso como meu guia. E assim, eu estava usando a gratidão como uma espécie de âncora para me ajudar. E como eu era diretor assistente no hospital, consegui montar uma equipe de saúde para poder tratar isso. E a essa altura, eu já tinha uma compreensão bastante sólida da minha conexão espiritual. Eu uso isso para olhar para abordagens holísticas. Como posso equilibrar o tradicional com abordagens holísticas? E dentro de 6 meses, estávamos livres do câncer. A própria vida é essa aventura incrível que eu nunca tinha percebido antes. A experiência de quase morte, e especialmente na revisão da vida, você pôde ver como, mesmo que apenas uma parte da nossa luz esteja conosco, ainda somos parte integrante da experiência de unidade, da experiência de Deus. Enquanto estamos aqui, temos uma oportunidade incrível, na verdade, um pouco de responsabilidade de tentar ser a melhor pessoa que possamos ser. E todas as avenidas que isso nos leva são incríveis. Muitas vezes, olhamos para a nossa vida com retrospectiva, certo? E vemos, uau, eu fiz isso e mesmo que tenha havido muito sofrimento ali, no final das contas, eu aprendi isso e me beneficiei com aquilo, Então, mesmo que a vida fique difícil muitas vezes, estamos co-criando com todos os outros. E então, sim, eu anseio voltar para a luz onde é expansivo. Mas sabe de uma coisa? O trabalho que estamos fazendo aqui é igualmente importante. É igualmente significativo.